Olá, aqui é o Alex MM Brasil no AMM Reviews, trazendo aqui uma revista de Smallville, né, que é o sucesso da TV e agora está em revista, segundo ele. Este é o número 2 e foi lançado pela Panini Comics por R$ 2,90 na época. Férias de verão, entrevista com os artistas também, o Sam Jones e Alison Mack. Que o Sam Jones é esse cara aqui e a Alison Mack é essa daqui, né, a alemã. Então eles fizeram sucesso aí nos anos 2000. Eu lembro que meu pai gostava muito dessa série, era fanático por essa série. Eu assistia de vez em quando, né? Mas quando eu perdi alguns episódios, eu já desistia de assistir, né? O meu negócio mesmo era assistir Xena, a Princesa Guerreira, e também o Hércules, a Lendária Jornada. E aqui está uma história, veja que o desenho ele é adaptado, né, para se parecer justamente com os atores, né? Os atores reais, né, de Smallville. Então aqui foi desenhado por um brasileiro, se eu não me engano, né, porque está escrito Renato Guedes. Então deve ser brasileiro ou português. Eu não sei ao certo, mas aqui está, né, quem fez a arte, né, Renato Guedes e Oclar Albert, né, com o roteiro de Mark Verheiden e Clint Carpenter. Então aqui se trata de uma história simples, assim, lembrando que todos os episódios ele tem ligação com um asteroide, né, que caiu, né, junto com o Superman, que é o Superboy, o Smallville e Superboy. Então esse asteroide ele deu poderes para alguns jovens, o pai está ventando, alguns poderes para estes jovens que moravam na cidadezinha. Então cada episódio mostrava essas pessoas como se fossem os mutantes do X-Men, né? Cada um tinha um poder. Então aqui eles estão num baile de formatura. Aqui aparece até mesmo o Lex Luthor, né? Que é o seu inimigo, que antes era bem amigo dele, né? Que está a Lana, a Lo, a Chloe, né? Todos os personagens comuns da série. Então aqui parece que tem alguém à solta, né, burlando, né, esta festa, né, por inveja. Daqui descobrimos que tem essa menina, né, que tem poderes de soltar ácidos, né, ela derrete. Ela tinha um plano macabro aí de derreter a outra rival. Né, então aqui, inclusive, o Superman, né, o Superboy, como você quer chamar, né, o Clark Kent, ele tem visão de raio-x. Então ali ele já descobriu seus poderes, né, aos poucos, obviamente. E ele não foi full power assim do nada, né? Ele foi aprendendo com o tempo. E aqui ele viu que tinha pessoas presas ali embaixo, por exemplo, né? Então assim que ele ia combatendo, né? Cada episódio, pessoas normais que de repente tinham poderes aí. E essa daí ela tinha esse poder de ácido aí que derrete tudo. E aqui ele teve que enfrentar ela e terminou numa grande explosão, né? Ali com ele sobrevivente, lógico. É uma história bem curtinha, né? Para mostrar aí quais são as pessoas, né, e os seus poderes. E depois no final tudo termina bem, né? E depois ele com a Lana, né, o maior paixão aí, fazendo um pacto de amizade aí no final. Então uma história bem curta e baseado na série. Aqui também na época podemos ver outras propagandas da DC Comics, né, pela Panini, a Liga da Justiça e aqui o Batman, né, Trindade, uma minissérie. Bom, aqui já tem uma entrevista com o Sam Jones III, que é o amigo do Superman, né? Então aqui fala um pouco dele, como é a vida dele. Ele dizendo que não era muito chegado em gibis, em histórias, mas que acabou aceitando essa série, né, de interpretar aí. Então tem algumas curiosidades aí sobre Sam Jones III. E depois, na próxima página, temos uma história agora com outros desenhistas. Aqui podemos ver que é de Tom Derenick. Eu particularmente gostei mais desses traços do que da primeira história. Esse aqui parece que tem mais cara de comics mesmo, de gibi, do que o outro. O outro parece apenas, né, que copiaram a série, né, a arte. Então aqui tem a Chloe, né, nas férias de verão. Uma história bem curta ainda, ela tem que investigar alguma coisa, tem um cara aí que fica tirando com a cara dela também. Então é uma história bem curta, né, resumidamente aí, que ela ainda está a serviço, né, aí até mesmo se passando por policial, né, ela tem boas táticas de entrevista e reportagem investigativa. Então, e ainda continua, né, a história conclui em Smallville 3. Aqui, deixa eu ver, esse Smallville 2, né, então se conclui na próxima edição. E aqui falando de mais gibis, né, também tem a propaganda do Demolidor, aqui da Marvel, pela Panini Comics, né, um dos maiores clássicos aí. E aqui temos a bela Alison Mack, né, que ela é alemã, e
e faz a Super Repórter aí. Também fala um pouco do clima aí de alguns episódios, hein, entre ela e o Clark Kent, em que ela poderia ser uma suposta, né, namorada dele. Mas aí ela vai dando, vai falando mais curiosidades, né, do que ela achou da série. Esta foto ficou muito boa, eu achei, olha só que legal essa foto aí. Então é uma pequena entrevista. E aqui tem também Smallville, né, a primeira temporada, que é um resumo de cada episódio do Smallville. É como se fosse um review, justamente o que eu faço aqui no canal. Ali eles davam, né, também o seu review, né, o seu resumo aí de cada um dos episódios, mostrando algumas cenas, né. Inclusive tem esse cara aqui que eu lembrei dele, né, que tem o nome dele é Christian Olsen, né, que participou de um episódio, mas eu lembro dele do filme do Another Teen Movie, esqueci o nome do filme, mas em português se chama Não É Mais Um Besterol Americano. Então eu lembro muito bem e eu gosto muito desse filme, né, Não É Mais Um Besterol Americano, é muito interessante. E aqui tem mais, né, propagandas, é uma revista, o que vem nas novidades, o que viriam naquela época aí de outros personagens, né, até mesmo de mangás. Então esse foi uma revista bem curta, né, que é bem fina ela, né, a revista fininha. Aí também tem aqui mais Superman, né, tudo lançado pela Panini Comics. Então se você gostou ou não sabia da existência dessa revista, curta, compartilhe, comente e se inscreva. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.